Palavra de hoje. Momento de reflexão na fé em Cristo. Graças a Deus já estamos de volta no Palavra de hoje, dia após dia, meditando na Palavra de Deus, e agora já estamos em 2 Coríntios, a segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Aqui no capítulo 2 iremos ler o verso 15, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Vamos entender isso melhor? Glória a Jesus! Como é que chama o perfume que a gente usa? Muitos têm usado um perfume que tem uma marcazinha do sol. Isso aí foi consagrada ao Deus Sol. Você não precisa desse perfume. Você só precisa ser o bom perfume de Cristo, para que onde você passe, você vai deixar um cheiro. Você vai exalar esse cheiro. Glória a Jesus. E vai ser para a glória dele. Pessoas serão notificadas através desse perfume que vai sair de dentro de você. Mas é claro que primeiro você colocou Cristo em seu coração, e quando você abre a boca, quando você passa, o que fica também é Cristo. Mas a palavra de Deus está dizendo que tantos para com aqueles que são salvos, para com aqueles também que se perdem. Olha o versículo 16. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? O apóstolo Paulo disse que quando você exala o perfume de Cristo, você leva a palavra de Cristo, a vontade de Deus. Alguns que não querem, eles vão sentir isso para a morte, infelizmente. E talvez por isso você não consiga agradar a todos, nem aqueles que se dizem cristãos, nem aquele que às vezes está ali debaixo, entre aspas, da mesma fé que você. Porque o importante não é ter o nome da igreja no coração, é ter Cristo no coração. O importante não ser da igreja evangélica ou da religião X. O importante é ter Cristo no coração, sendo um cristão, como aprendemos ali, vendo os cristãos operar no livro de Atos. O importante é viver Cristo, para exalar Cristo para as pessoas. Então, para alguns vai ser um cheiro que vai levar à morte. Sabe por quê? Porque a palavra abençoa, a palavra gera vida, mas a palavra também condena, porque ela mostra um caminho. Logo, se eu não pegar esse caminho, eu vou morrer. É isso que nós precisamos entender. Para com esse cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Aqueles que entendem o plano de salvação, ao sentir o perfume de Cristo, que é a sua palavra, a sua correção, a sua direção, tantas coisas já ministramos aqui, esse vai viver, porque ele vai pegar o ensino e vai praticar, ele vai orar, aonde ele não foi liberto ele vai buscar ajuda, amém? Ele vai se encaixar dentro daquilo que é a vontade de Deus. Sim, e o apóstolo continua o versículo 17, porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Ele está falando assim, quer ser perfume de Cristo? Então não mercadeje a palavra de Deus. Não faça isso. Pelo contrário, ande na presença de Deus, fale aquilo que é de Deus, com sinceridade, da parte do próprio Deus, seja um vaso a ser usado por Deus. Aí sim eu serei perfume de Cristo. Tem gente que usa a palavra de Deus para alfinetar o colega, alfinetar o irmão, o vizinho, a pessoa da outra denominação. Não, a palavra de Deus foi feita para ser anunciada, para ser pregada. É uma carta de Deus para nos instruir e para nos reposicionar. Então, quando eu sou este perfume, aleluia, eu vou exalar isso. Em que lugar? No aniversário, quando estiver sendo comemorado de alguém na sua família, lá no seu trabalho, peça lá uma oportunidade, eu quero ler um versículo. Na escola onde você estuda, sim, é lá que você e eu fomos chamados para ser a igreja. Quanta gente brigando por microfone, para ter um lugar na equipe de louvor, não é nada disso. Quem vai para esses lugares é quem tem chamado para esses lugares. Tem pessoas que têm chamados para a fila do banco e deveria exercer esse chamado com alegria. Tem pessoas que têm chamado para falar lá no quartel, junto aos militares. Então Deus o colocou lá para ser não apenas um militar, mas para ser o quê? Para ser a igreja do Senhor usada lá. Glória a Deus. Alguns vão para a política, se corrompem, mas não é por isso, para isso que Deus chama as pessoas para estar na política, é para ser bom perfume de Cristo lá, por mais difícil que seja.
por mais difícil que seja, eu preciso entender isso. Aí eu vou viver sob propósito. Eu vou viver, e quando vier a tribulação, nós não vamos separados por ela. Por quê? Porque nós vivemos por um propósito. Então na tribulação eu vou orar, eu vou buscar o Senhor, eu vou procurar dele o que eu posso aprender, não é? Glória a Jesus, porque só ele mesmo para nos dar esse entendimento, essa garra de entender que nós somos o bom perfume de Cristo. E aqui em 2 Coríntios 2, agora o versículo 14, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Como assim? Como que a palavra de Deus vai chegar a outra pessoa? Através de você. Então, quando você prega a palavra para alguém, quando você leva um versículo para alguém, quando você fala de Jesus para alguém, você está, na verdade, manifestando Jesus por onde você passa. E esse manifestar, esse cheiro, é um cheiro de conhecimento de Cristo. Muitas pessoas exalam outros cheiros, o conhecimento próprio, o entendimento próprio, tantas histórias, tantas situações, tantos achismos. Mas Paulo falou que graças a Deus que ele tem triunfado aqui, não é? E triunfado em Cristo, para que em todo lugar que ele passasse fosse manifestado o conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus, ele é manifestado através da igreja. É sim, você precisa conhecer a palavra para você pregar a palavra. Veja Paulo agindo aqui no versículo 12. Ora, quando cheguei a Trode para pregar o evangelho, é mesmo que ele falasse assim: quando eu cheguei a uma cidade para exalar o bom perfume de Cristo, para levar e para manifestar Cristo, porque Cristo não está aqui mais em carne e osso, está pelo seu Espírito, e o Espírito Santo está dentro do crente. Então as pessoas irão entender Cristo através do crente, que não briga com as pessoas, mas anuncia a palavra de Deus, é boca de Deus. Ah, meu Pai, e quando erra, pede perdão, porque também é gente, mas tem que saber corrigir para que continue exalando o bom perfume de Cristo, aleluia, e dizendo que depende de Cristo, mesmo numa situação adversa. E ele diz: e uma porta se abriu-me no Senhor, não tive contudo tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito, por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Ele estava falando: olha, eu tinha um propósito de exalar o perfume de Cristo lá em Trode, mas eu entendi no meu espírito que eu deveria ir-me para a Macedônia. Contudo, eu irei para manifestar a glória de Deus. Você foi chamado para manifestar a glória de Deus, para falar da palavra de Deus. Não é para discutir com ninguém, mas para falar a verdade de Deus. Então, se eu não conheço a verdade, eu vou conhecer a verdade, e à medida que eu conhecer a verdade, eu vou praticar a verdade e vou falar a verdade. Glória a Jesus. Se você já conhece a verdade, não tem falado a verdade, vamos andar na verdade? Se você já conhece e não tem se posicionado na verdade, se posicione. Às vezes você precisa sair do seu lugar, da sua posição, se posicionar em Cristo, para que você seja uma testemunha de Jesus, exalando esse perfume, o perfume do posicionamento. Então olha no versículo 12 do capítulo 3. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar, ou seja, de manifestar a palavra de Deus, para que Cristo seja revelado através de você às pessoas e à sua casa. Você, aonde você estiver, foi chamado para falar de Jesus. Mesmo se você estiver em luta, fale dele e conte com ele, para que em nome dele você vença todo tipo de luta, em nome de Jesus. Glória a Deus. A palavra de hoje fica por aqui. Que tenha sido um tempo de aprendizado para você. Voltamos na próxima edição e até lá. Jesus te abençoe. Palavra de hoje. Momento de reflexão na fé em Cristo.